Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, vamos conversar com Marco Mota, investigador principal do Centro de Pesquisas Clínicas do HCO em Alagoas. Hoje vamos conversar sobre o lançamento do livro Falando de Coração. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso, amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje, agradecendo a você, telespectador amigo, pela audiência. Hoje, meus amigos, eu queria falar com vocês sobre um homem especial para nós, Marco Mota. Quem seria esse Marco Mota? Marco Mota é casado com a doutora Inês, dermatologista, e pai de 10 filhos e 7 netos. Ele é membro do Movimento Familiar Cristão, tendo passado por todos os cargos do movimento, a nível de cidade de Maceió, na coordenação estadual de Alagoas, coordenação regional do Nordeste, coordenação nacional do movimento no Brasil, coordenação latino-americana do movimento. Este homem, meus irmãos, sempre foi um lutador, sempre marcou o seu caminho
também como pai de família, como amigo leal. Como coordenador, ele trouxe para o Brasil e para Alagoas um encontro mundial do movimento familiar cristão. 25 países vieram aqui para Alagoas. Ele é médico cardiologista, investigador do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital do Coração em Alagoas. Conferencista nacional e internacional, meus amigos, sobre seus trabalhos de pesquisa sobre o coração. É um homem simples, dedicado à família e aos amigos, profissional competente e, acima de tudo, um cristão comprometido. É este homem que hoje nos dá a honra de sua visita. Marcos Mota, gostaríamos de perguntar a você, por que você passou agora de cardiologista a escritor? Esse é seu primeiro livro? Olha, Valverde, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que o risco da gente ter uma apresentação assim tão carinhosa por um amigo é a gente passar a acreditar em tudo aquilo que o amigo diz da gente. Eu só gostei de uma coisa aí que você colocou a meu respeito, que eu sou um lutador. E realmente, Valverde, eu sou um lutador. Eu aproveito bem a vida, não tenho do que me queixar, mas a minha labuta diária é realmente intensa, né? Todos os dias. Lembro muito aquele refrão do Chico Buarque. Ele faz as coisas sempre igual, se acorda às 6 horas da manhã, e aquela história daquela música. Eu sou de fato um lutador. Agora, o equívoco mais forte que você cometeu foi me chamar de escritor, né? Eu sou, na verdade, um contador de história. Eu sou um observador do que se passa ao meu redor, sou um observador do cotidiano e tenho duas ricas fontes de informação. A primeira é a minha própria família, né? A quem eu dedico esse primeiro, eu brinco em casa dizendo que último livro, né? Não sei, eu já estou pensando em outro. E a segunda fonte de inspiração são os meus clientes. Quer dizer, o meu dia a dia, ali de 7 horas da manhã às 7 horas da noite, escutando as pessoas que chegam, cada um me conta uma história diferente, e isso de fato tem sido a fonte. Muitos dos meus escritos, não sei se você lembra, mas na época que existia o jornal, eu fui colaborador durante 9 anos, né? Escrevi mais de 500 provas todas as quintas-feiras, e a fonte grande dos meus escritos vinha das informações trazidas pelos meus clientes. O que motivou Marcos a escrever este livro? Esse livro tem uma história, eu diria até curiosa, Valverde. Eu estava... primeiro, não foi a motivação, porque ele estava pronto, mas há mais ou menos 6 meses, eu fui dar uma limpada lá nas coisas que tenho guardadas no meu computador. E me defrontei com esse livro mais ou menos organizado, que eu havia escrito no ano de 2002. Muito bem. Quer dizer, são 13 anos, né? Escrito. E eu ia jogar fora. Eu estava limpando o computador e ia jogar fora. Como eu estava com tempo, eu comecei a lê-lo. E de repente eu estava emocionado, cheguei até a chorar com aquelas coisas que eu colocava ali em 2002, com respeito à minha família, com respeito às famílias e especialmente os filhos, né, e minha esposa. Então, como eu continuo sendo um pouco ausente no dia a dia, porque tenho que trabalhar para manter essa estrutura enorme de família, eu mandava recados para os filhos através de um jornal. Tanto que as pessoas que me conheciam ficavam curiosas e me diziam: cadê o que aconteceu com aquela filha que estava com esse problema, aquele filho? Porque eu ia experimentando, inclusive repartindo com o público, eu sempre fui muito fiel, o meu despreparo e também as minhas frustrações com a educação deles. Eu não só falava das coisas boas, não. Eu falava de tudo que acontecia com eles e com a minha casa. Porque eu achava que aquilo poderia servir para outros pais e mães também, como eu, que me aventurei nesse desafio de construir uma família enorme. Portanto, eu tinha muita coisa para repartir. Nem sempre para ensinar, mas para repartir, para ser alvo de comentários e etc. Eu me lembro muito das crônicas quando eu lia, Marcos. Inclusive servia também de motivação para os grupos de base, discutir os temas
na reunião do grupo de base. Muito bom. Muitas caíram até na internet, é muito curioso, porque tudo que você escreve não deixa de ser seu, né? Às vezes, em casa, eu recebo coisas que escrevi como sendo coisas de anônimo. Como também pessoas que leem uma coisa que eu escrevi há 10 anos atrás, e que aquilo se viu naquele momento para a vida dela, e que vem saber de mim alguma coisa. É muito curioso isso. Eu acho que o poder hoje da comunicação é extraordinário. É lançar boas sementes, né? Lançando boas sementes sempre serve para a família. Ô Marcos, mas esse livro tem uma história, né? Tem uma história toda especial. Como seria essa história? Eu acho que está muito concentrado nisso que eu disse. Era algo que seria descartado. Veja que a capa, a pessoa que organizou a capa, que foi a editora Chiado, ele foi muito feliz, porque ele pegou na mão a família, que foi o motivo dos meus escritos, e ali dentro ele encontrou muito amor. E ali tem 2 papéis amassados que eu ia jogar fora. Né? Rasgado. Como que descartado mesmo. Tá certo? E ali tem realmente o meu coração que está aberto, onde eu digo as coisas com muita sinceridade, que está ali posta para que outras pessoas, lendo, se apaixonem por elas. Tem coração mesmo. Nesse livro tem o coração, tem a alma, né? Tem a vida do pai, do profissional, do homem, né? Do dia a dia. Então, Marcos, nesse caso você vai continuar médico e escritor, ou você tem mesmo sangue de escritor agora, nascendo em você? Completando a história do livro, o título, né? Falando de coração. Esse título foi oferecido por um amigo de São Paulo que fez o prefácio do livro. Um amigo nosso, um cardiologista de renome lá em São Paulo, chamado Celso Amodeu. O Celso foi quem deu esse nome de Falando de Coração ao ler as coisas que eu tenho rabiscado, né? E, sinceramente, eu vou continuar sendo médico, vou continuar organizando as coisas que me chegam, as histórias que me contam. Prometo não rasgar. Curiosamente, ontem eu fui mexer novamente no computador, estava até recebendo a visita do Padre Geraldo, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, e ele me fez essa pergunta: Marco, é o primeiro? Eu digo primeiro e último. Ele disse: não, continue. Eu digo: eu tenho um escrito aqui, padre, guardado aqui nessa gaveta, que trata um pouco de uma relação que eu vivi com minha filha Annelise, e que ela tinha feito na época uma opção religiosa, e que eu sofri porque eu tinha um plano diferente do que Deus naquela época queria para ela, e eu fiz um contraponto escrevendo cartas para ela. Então essas cartas eu organizei num livro chamado E Ela Chegou para o Natal, que foi justamente no dia em que ela me comunicou que eu estaria voltando para casa para continuar o apostolado dela aqui, como ela faz muito bem. Então talvez tenha o segundo, se tiver tempo. A preocupação, Marco, toda vez que for mexer no computador sai um livro, vai ser excelente, vai ser uma riqueza de ideia. Mas, Marco, me diga uma coisa, Marco, onde é que você encontra tempo para escrever esse livro? Porque você faz conferências internacionais, você viaja muito, atende no consultório, atende os amigos, atende o momento. Como é que você vai? Você é clonado ou não? Clonaram você, não é possível. O meu amigo Sadi diz que eu sou alguma coisa assim, que eu esqueço agora o que é, mas essas coisas de pessoas que fazem muita coisa ao mesmo tempo. Valverde, eu escrevo geralmente ou dormindo, porque na hora que eu deito, eu penso em alguma coisa, e ali eu começo a escrever sobre aquela alguma coisa que pensei. Fica praticamente pronta na minha cabeça. E eu coloco aquilo, geralmente, no computador, que é o espaço de uma página e um texto no máximo. Eu faço isso entre um cliente e outro. Se os meus clientes às vezes notarem que eu estou demorando um pouco, porque tem um problema. Se eu começar a escrever qualquer coisa e for interrompido, eu não consigo terminar. Esse é um vício. E o outro, quando eu começo, eu tenho um nome para o que estou escrevendo e termino, mudo o título. O título geralmente é outro. Maluquice isso. Então, para escrever um livro, muda o título muitas vezes, né, Marcos? Esse eu não mudei porque foi meu colega que deu o nome. Marcos, eu gostaria nesse momento, meus irmãos, vocês que estão aí nos assistindo, sociedade, movimento, que quando o homem quer, ele encontra tempo para o que deve fazer. Marco, cardiologista, renomado, um cientista mesmo na medicina, vários trabalhos feitos, encontra tempo para extravasar o sentimento como pai, como médico,
como amigo, como cidadão, no intervalo de uma consulta para outra. E você, meu amigo? Vê aí. E você que está aí nos ouvindo? Está nos vendo, ouvindo? O seu tempo para a sua família. Para não só escrever, mas como dar testemunho também da vida, como o Marco faz, com tanto tempo que tem, pouco tempo que tem, aliás, e usa o tempo tão bem colocado, inclusive para escrever um livro. Um não, vocês vão ver. Isso vai ser uma série de livros, porque da cabeça desse homem sempre saiu coisa boa. Os seus artigos nos jornais no passado, sempre lia todos eles, servia de um trabalho tremendo para o movimento, para estudarmos, pesquisarmos, trabalho de grupo, e até hoje as pessoas ainda comentam: ô Marcos, você precisa voltar a escrever mais ainda. Saiu um livro. Eu pergunto a você, Marcos, você fala de um lançamento em São Paulo, antes mesmo de um lançamento na sua terra. Qual a lógica desse lançamento? Que vai ser no dia, em São Paulo, no dia... Na verdade, o livro vai ser lançado no dia 4 de junho. Porque existe um congresso, talvez o congresso mais importante depois do Congresso Brasileiro, que é o Congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia. Certo. Então, nós vamos ter dentro do congresso um apoio de um laboratório para quem eu costumo também trabalhar com pesquisa, com palestras, chamado Biolab. É um laboratório brasileiro que tem esse apoio assim, cultural já bem definido, que ofereceu o lançamento lá para o dia 4. Então vai ser no dia 4, às 16 horas, em São Paulo, no Hotel Transamérica, onde certamente eu vou ter lá um número grande de colegas, até porque o prefaciador, que aliás ele me fez uma surpresa, mostrou uma foto ali que eu não sabia que vinha para cá, onde nós 4 estamos em Chicago, e um deles é o prefaciador, Celso Amodeu, que está comigo. É justamente esse de cá, de boina azul, né? Azul. Na cabeça, é o Celso Amodeu, muito querido esse amigo. Então, vai estar ele, vai estar a Andréia, que foi uma também que escreveu a aba do livro, Carlos Machado, outro colega extraordinário, e uma pessoa que para mim foi um marco na minha vida profissional, foi quem mais me ajudou a ser médico, chamado Décio Mion. É também um cardiologista famoso lá, pai daquele apresentador, o Marco Mion, que é também um que escreveu a aba do livro. Então essas pessoas estão lá, e a gente vai poder, nesse dia, olha o Celso ali, todo sorridente, eu estou vendo junto do Coma, tudo amigo aí, e vai poder estar lá e receber esse livro em primeiro momento. Aqui em Maceió, Marcos, será no dia? Aqui nós vamos fazer no dia 10, com o apoio grande do SESMAC, do professor Douglas Aprato, que aliás será o apresentador do livro nessa noite, e a outra pessoa que vai também estar presente fazendo a apresentação da minha pessoa, é o meu colega Dr. Ricardo César, o diretor do Hospital do Coração, que você agora reconheceu muito bem. Então são os dois amigos. Mas tivemos um apoio lá também do professor Mauro, que é o coordenador dos cursos lá, que minha filha também, que cuidou junto para fazer esse lançamento, professora Vera Romariz, que é a diretora lá da galeria. Então todas essas pessoas que apoiaram, aí está o professor Douglas Aprato, que deu esse apoio extraordinário para que o livro fosse lançado no dia 10, às 20 horas. E eu contamos, os meus amigos, né? É um evento que é um evento aberto para quem desejar, muita gente me conhece, alguns até cobram de mim que eu tenha escrito esse livro, e eu aproveito para convidar essas pessoas. 20 horas do dia 10 de junho. 10 de junho, 20 horas. Na Galeria SESMAC. Então, meus irmãos, vejam mesmo. Nós estamos diante de um homem que, sem tempo, já com 10 filhos para criar, uma família muito grande, né? É um exemplo para nosso, é abençoado, né? É um exemplo para nosso movimento, para vocês que estão nos vendo nesse momento aqui. Marcos está marcando, porque ele não tem tempo na realidade. O tempo dele eu não sei como ele consegue. Às vezes é um homem internacional, né? Você viu aí, fora do país, viaja sempre, breve vai agora para Londres, né, Marcos? Breve está indo para Londres agora, né? Também, os amigos todos de fora, mas esse homem sempre tem tempo, sempre tem tempo para falar, escrever, ajudar os amigos, e nunca procuramos o Marco para ele não nos atender, digamos. Em qualquer situação, sempre tem ali o Marco amigo, o Marco médico, o Marco cientista, o Marco pai de família autêntico, meus irmãos. Para nós do Movimento Familiar Cristão, é uma honra ter um membro desse. Um homem que já dirigiu o movimento
até a nível internacional. Está aqui hoje conosco na TV Maceió, no canal 22 da NET, no programa Família em Pauta, nos prestigiando para o lançamento desse livro. Precisamos que você, membro do movimento, difunda esse lançamento desse livro, falando de coração, porque é a vida, é os sentimentos, é as experiências deste homem que está aqui conosco. Marco, gostaria de que você colocasse uma coisa importante, que é uma curiosidade. Esse livro você começou quando, na realidade? Quando foi as primeiras, se você lembra dos primeiros momentos em que surgiu a ideia de começar a escrever pelos seus artigos? Você já pensava em fazer um livro ou foi simplesmente artigos soltos? Na verdade, Valverde, primeiro deixe-me dizer uma coisa. Você disse que eu tenho tempo. Tenho. Sabe por quê? Sim. A gente conversava antes de entrar aqui, inclusive eu preocupado para que você não tivesse tantos compromissos, porque você é muito mais ocupado do que eu. Eu aprendi também a dizer não, né? Em alguns momentos que recebo algum tipo de convite, eu avalio se aquele convite é para mim só trabalho e também prazer. Se não for, eu já estou dizendo, olha, tenha calma, tem outra pessoa que pode fazer isso. Esse foi o conselho que lhe dei e que dou para todo mundo, né? A gente deve fazer as coisas que trazem para a gente trabalho mais prazer, aprender a dizer não. E, na verdade, não foi um livro escrito assim que teve um começo e um fim. Essa é uma coletânea de prosas que escrevi, eu acredito que a partir do ano de 1999, e das 500 que tinha guardada, eu selecionei 500? Mais ou menos, Valverde. Eu selecionei essas prosas e organizei esse primeiro livro, que é um livro, de uma certa forma, robusto, que tem 150 páginas. Se você juntou 500 prosas, tirou só algumas para esse livro, vai estar uns 10 livros mais ainda, né, Marco? Eu corri o risco, é uma história que eu quero contar, curioso. Sim. Eu deixei de escrever porque eu fui censurado. Censurado? Censurado. Brincadeira. E eu me lembro, na época, eu fui alertado, gostavam dos meus escritos, mas que eu não devia falar em política. Citou até nominalmente algumas figuras da política de quem eu não deveria falar. E eu peguei o recado que na época a editora me deu e botei na NET. E botei com o seguinte título: Assassinado em Maceió, o articulista Marco Mota. Aí todo mundo ficou louco para ver o que tinha acontecido comigo, os amigos todos do Brasil. Foi realmente um motivo de muita... Mas desde esse dia, Valverde, me pediram para ir para outro jornal, para lá, para cá, que eu perdi entusiasmo. Porque é muito duro você ter alguma coisa que você produziu cerceado. Eu me senti muito mal com aquela atitude. E lhe confesso, aquilo para mim foi um assassinato. Desde aquela época que eu não voltei a escrever. Como escrevia, uma vez ou outra assim, me dá vontade de fazer alguma coisa e eu coloco. Como é o plano de Deus, né, meus amigos? Vejam mesmo. Marco foi cerceado nas suas ideias. Foram juntando, guardando. Deus escreve certo por linhas tortas, diz ditado popular, e é mesmo. Ele foi cerceado naquela época para lançar suas ideias, que enriquecia a todos aqueles que lia. Eu mesmo era um leitor assíduo. Tenho muitos jornais e artigos cortados do tempo do Marcos ainda. E até queria pegar todos, mas agora no livro dele vou pegar muito dessas partes também. Vejam mesmo, às vezes na nossa vida também, cerceiam a gente, machucam a gente, castram a nossa palavra, deixam a gente sem motivação no dia a dia, isso é no trabalho, às vezes até na família, com os amigos, no dia a dia, no nosso movimento também. Mas vejam mesmo, é como o vinho, né? Guarda lá, guardou, passou, maturou, e dia a dia o Marco um dia explodiu. O Espírito Santo que atua neste homem, atua em todos nós, disse: não, cara, você guardou, mas tem que explodir. Tem que colocar isso em prática no dia a dia. Esse livro tem que sair isso num livro e em muitos livros. Porque, Marcos, sinceramente, Marco, você não vai parar como escritor. Você, nem como cardiologista, nem como cidadão, porque vai continuar, porque tenho certeza, eu não conheço o conteúdo desse livro seu. Estou louco para conhecer. Vou a essa inauguração de qualquer jeito, né? Com muitos amigos nossos também. Mas vamos dar um breve intervalo
e voltamos em instantes com o programa Família em Pauta para ouvir mais algo sobre esse livro. Marcos. Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Residencial Varandas do Francês, condomínio com apartamentos de 1 e 2 quartos, localizado na Praia do Francês. Varanda gourmet com churrasqueira, piscina com raia infantil, salão de festa, playground, guarita, recepção, apartamento com área privativa, área técnica individual. Venha morar no mais novo paraíso na Praia do Francês, a 15 minutos da capital, com lazer e conforto para você e sua família. Residencial Varandas do Francês. Construtora Unique. Projeto Ana Luísa Menezes. O que é evoluir? Evoluir é surgir pequeno, crescer com o tempo e com a força constante do trabalho. É criar novas possibilidades, realizar um sonho e servir. Todos os dias, a MED Rádios evolui, abrindo suas portas para atender e cuidar. Estamos aqui para trazer o que existe de mais moderno em equipamentos e tecnologia de diagnósticos laboratorial e medicina nuclear. É a experiência de uma equipe especializada e humana, pronta para vencer desafios. E é assim que a MED Rádios evolui. Todos os dias, seguindo em frente na busca de novos horizontes e respostas para a saúde de todos. MED Rádios. Diagnósticos para a vida. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, Canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Nessa segunda parte do nosso programa, eu tinha uma grande curiosidade, Marco. Grande mesmo. E acho que todos nós, telespectadores, gostamos de saber algumas pitadas gostosas desse livro. O que você poderia nos adiantar? É possível? Olha, certamente porque eu tenho quase todos os escritos na cabeça. Em primeiro lugar, eu falo um pouco da família de uma maneira geral, né? Os desafios da família no mundo moderno e como a gente pode experimentar das relações familiares, tirando proveitos e transformando isso em educação. Depois eu faço algumas homenagens, porque eu dediquei esse livro à minha mulher, Inês, e a cada um dos filhos. E termino falando da minha sogra, que carinhosamente a gente chama de Bubu, que foi assim a pessoa que possibilitou que nós tivéssemos, eu e nós, dois profissionais liberais, ter tantos filhos, porque ela enviuvou cedo e passou a cuidar da minha família, da minha casa, da minha feira. Ela era uma pessoa assim tão envolvida com isso, que no banco, onde eu tenho conta, achavam que ela era minha mulher, porque era ela quem mexia na minha conta. As pessoas não entendiam bem que a minha conta conjunta era com ela. Hoje ela está um pouco já debilitada, mas assim mesmo muito presente nas nossas vidas. Então eu começo fazendo uma homenagem realmente
a essa mulher extraordinária, que é a Inês, né? Realmente uma pessoa muito importante. Ela costuma dizer que seria um desprezo aos bairros da cidade, que se eu não tivesse casado com ela, eu já estaria morando ainda lá para Ponta Grossa, onde eu morava e nasci, né? Ela acha que foi ela que me impulsionou na vida, me fez crescer, é verdade, né? Me fez crescer como médico, me fez crescer como homem, como pai, etc, etc. Então eu destaco algo que escrevi para ela num determinado Dia das Mães, que eu fiz uma oração chamada Ave Inês. Coisa linda. Né? Ficou bonita essa, e é realmente de um merecimento extraordinário, né? Quer dizer, é uma mulher que é realmente Maria, né? Maria. É a sua e Maria. É Maria. É a Maria. E é Maria Inês. Só que ela prefere ser chamada Inês. Então eu destaco essa primeira homenagem que fiz a Inês. Depois, eu fiz para cada um dos filhos algumas prosas onde eu contava fatos acontecidos, a chegada de alguns deles. Eu destaco esse texto que eu chamei de Lotação Esgotada, que é um texto muito interessante, que eu dediquei aos últimos que chegaram, que foi Luke e Luíse, onde eu conto a história de que tinha em casa essa placa, já tinha 8 filhos, e depois da chegada deles, eu fui forçado a remover essa placa, e no lugar dessa placa eu botei até que é uma placa que eu comprei num desses armazéns mineiros, que diz assim: bem-vindos a esta casa, ou este hospício, aliás. Aqui nós somos todos loucos de amor um pelos outros. Ali tem retratado também um pouco que eu sofri com a filha, que foi embora de casa cedo, fugiu. E eu costumo dizer que a minha casa, disse isso essa semana a outra, Luísa, a minha casa não se foge. A minha casa, quem não estiver satisfeito, vai embora. Diz: meu pai, eu não estou gostando de viver aqui, quero ir embora. Eu ajudo a arrumar a mala e vai embora. Né? Eu vou sofrer, eu vou ficar triste, mas o que me violenta é fuga, né? Minha casa não é uma prisão, é um ambiente de liberdade, né? Essa semana eu dei um recado a uma delas, uma adolescente que está me dando trabalho, né? Mas foi a época que a Lana, uma delas, fugiu de casa muito cedo e foi um sofrimento. Passamos quase 2 anos, 3 anos para tentar reconstruir essa história, que agora mais ou menos se arrumou, me deu um neto lindo, que hoje praticamente mora comigo, que é o Máriozinho. Então tem muita coisa lá que é dedicada, né? Tem a todos, né? Sem exceção. Dedicada a Marnes, dedicada a Inezinha, uma vez esqueci o aniversário dela e por isso ela ficou triste. Eu aproveitei para colocar coisas que ela gostaria de ouvir. Para a Ioninha, eu escrevi muito um desafio. Ioninha teve dificuldade em concluir o curso secundário e eu comemorei muito aquela vitória dela, quando dizia que a matemática não era tão importante. Eu brigava no colégio, eu queria que ela tivesse uma terminalidade no curso, terminei conseguindo, e ela, uma vitória grande dela. Tudo isso está expresso lá. Aí vem Annelise, a história de Annelise quando teve uma opção religiosa. Olha, esse foi o maior sofrimento que eu experimentei, é curioso, né? Porque o filho sai de casa para casar, sai porque se muda. Agora mesmo o Marquinho está indo embora, é um fotógrafo, está indo embora para a Austrália, vai viver lá 1 ano e 6 meses. E me disse: meu pai, se eu me der bem eu não volto. Eu digo: não volte, filho, só é muito longe para eu lhe ver, mas fique, né? Porque, seja feliz, né? Seja feliz, porque esse país não tem muito futuro para essa juventude. Então, mas olha, é dura, né? A Liz está aí, né? Eu sofri muito quando ela fez uma opção na época religiosa, porque é um apartamento assim uma ruptura muito cruel. Eu tinha dificuldade de falar com ela, de telefonar, ela não tinha férias, não vinha em casa. Foi um sofrimento, até porque eu queria a Annelise do jeito que ela é hoje na minha vida, tomando conta da minha parte toda científica, né? E aquilo está tudo expresso lá nos que eu escrevi quando ela esteve fora de casa. Então tudo isso está lá. Depois vem o Plínio, né? Também outro menino maravilhoso, que tem também uma história bonita, está se formando agora em advocacia.
E finalmente os dois, Luca e Luiz. Então, para cada um eu fiz algo assim especial. E quando eu terminei o livro, organizei as crônicas, aí eu olhei, meu Deus, está faltando aqui a minha filha número 3, que é a Anitta. Número 3. São numeradas mesmo. Numerado. Só que ela se diz a número 1 e até pensa que é a número 1. Ela tem certeza, né, que é a número 1. E eu digo, meu Deus, eu não fiz nada, porque a Anitta era assim, ela, como a Inês não tinha tanto tempo de cuidar de mim em casa, o que eu como, né? A Anitta, ela sumiu um pouco. Isso foi transferido agora para a Inezinha, coisa linda, quando a Anitta foi embora de casa. E eu fiquei aflito, porque tinha escrito nada para a Anitta. É como que fosse uma coisa assim tão natural, quer dizer, o amor, né, a doação, que eu tenho por ela, né, e ela sabe disso, que eu digo, é desnecessário dizer alguma coisa para a Anitta, não é. E a penúltima prosa do meu livro é dedicada à Anitta. E eu aproveitei o gancho da Anitta para homenagear também uma outra Anitta na minha vida, que foi minha mãe, que eu escrevi uma prosa bonita chamada Anitta da Liberdade. A minha mãe tem uma história também muito interessante, uma mulher forte, né, que conseguiu educar 4 filhos, todos 4 médicos, e ainda mais uma prima nossa, que eu considero uma irmã muito carinhosa, que é a Luzia. Então, a minha mãe foi muito dedicada, analfabeta, costureira, e conseguiu fazer uma família dessa vitoriosa. E tem um detalhe, minha mãe não se dava com meu pai, mas disse de muito tempo. Mas a minha mãe resolveu se separar do meu pai aos 63 anos de idade. E não quis, ela foi oficialmente e trocou o nome. O juiz até riu, mas nessa idade, dona Anitta, você vai fazer o que da vida? Mas por isso é que eu dediquei essa prosa a ela, chamada Anitta da Liberdade. Quer dizer, a minha mãe, ela tinha pensamentos desse tipo, né? De querer morrer como Anitta Mota, e não como Anitta Mota Gomes. Talvez por isso o meu nome ficou também assim como Marco Mota, que na verdade eu sou Gomes, né? Meu último nome é Gomes, meus filhos todos se sentem um pouco órfãos por não terem no nome deles Mota, nem minha mulher, nem meus filhos, porque Gomes é meu último nome. E às vezes chega lá, Anitta Mota, Inês Mota, mas não é, ninguém tem Mota, sou eu. E se você me perguntar por que, eu não sei. E quando chega Marco Mota? São 2. Mas aí é outra história, porque o outro é falso. Já contei isso aqui. O outro não tinha Mota, o outro é Gomes, Marco Gomes, que é o fotógrafo, mas ele trocou de nome, esse aí é o Plínio, filho muito adorado. Viajamos agora, eu faço um rodízio nas minhas viagens com ele para o exterior. O Plínio foi o penúltimo, porque agora eu levei a Annelise. O Plínio foi comigo para Orlando, ele e a Analita, a namorada, e passamos um carnaval muito agradável, sem um atropelo. Perfeito. O Plínio não fala nada de inglês, mas resolveu tudo lá. No gesto. No gesto, no gesto. Resolveu tudo. Até trocar as coisas que eu não acertava, ele trocava. Você vê, meus irmãos, que coisa linda quando o Marco fala de sua família nesse livro. Eu estou emocionado porque conheço o Marco há muitos anos, e sua família, convivo com eles, tenho essa alegria de ter como amigo, e admiro como ser humano, como homem, como cristão. A experiência dele serve para todos nós. Colocou a história da vida dele, do Falando de Coração. É um livro que cada um de nós que está aqui nesse momento, você aí nos assistindo, temos a necessidade de conhecer. Porque é a história de uma vida. É a história da família deste homem que marcou o nosso movimento familiar cristão, marcou em nossa sociedade, não só em Alagoas, no Brasil e no mundo. No mundo. Marcos, eu gostaria que você agora falasse dessa foto que sai no movimento aí. Que marca essa foto para você, Marcos? Vocês estão me fazendo uma porção de surpresa, né? Essa foto aí é do último Congresso Brasileiro de Hipertensão, e que quando a gente vai ficando velho, as pessoas vão homenageando, né? Então aí fizeram uma homenagem, é um simpósio chamado Marco Mota. Marco Mota? Marco Mota. Então, juntaram aí praticamente todas as minhas contribuições no campo da medida da pressão arterial, que esse foi um campo que eu percorri de uma forma muito contundente,
E ali juntou um Goiânia, o doutor V. Maceba, que tem muitas publicações nessa área, doutor Vilela Idem, a orientadora da minha filha, que é uma irmã querida, Andréa Brandão, lá do Rio de Janeiro, Aldo Seitosa, de Recife, e esse último aí, que é o Décio Mion. Então eu fiquei muito feliz, porque durante essa homenagem, o Décio, com quem eu tive uma parceria científica profunda, que nem lembrava mais, ele começou a publicar no telão todos os trabalhos que havíamos feito juntos. Então, uma coisa curiosa, eu produzia as coisas aqui em Maceió, mas essas coisas não tinham valor. As pessoas olhavam e diziam, alagoano lá fazendo umas maluquices, coisa assim. Uma vez eu encontrei esse cidadão, Décio Mion, aqui em Maceió. A gente estava num evento lá no Hotel Matsubara, eu e o Sadi Carvalho, meu professor aqui de Maceió, pessoa querida, meu compadre. E quando acabou, eu fui lá e disse, Décio, eu queria falar com você, meu nome é Marco, moro aqui em Maceió, tenho esse trabalho fazendo isso, aquilo. Ele começou a olhar e disse, Marco, deixa eu subir, vou trazer meu computador para a gente ver as afinidades que a gente tem nas coisas que fazemos. A partir dali nasceu uma parceria científica extraordinária. Tudo que eu mandava para fora, para publicação, e que era recusado porque não tinha valor, quando eu coloquei o meu nome junto ao nome de Décio Mion, aquelas coisas todas passaram a ser aceitas como coisa de valor. As portas se abriram. As portas se abriram. Então esse homem, Décio, realmente foi fantástico, né? E nas minhas escritas tem algo que também sobre uma homenagem que eu fiz a ele. Eu escrevi alguma coisa assim, é o homem que mudou a minha vida. E eu escrevi, não está nesse livro, pode estar no próximo. Eu fui a tese dele para pós-doutorado na USP, uma coisa muito solene e tal, peguei um avião daqui, ele nem soube, fui. Quando eu entrei na sala onde o evento acontecia, ele estava lendo a prosa que eu escrevi para ele. Fazia parte do memorial dele. Que coisa linda, né, Marco? Eu fiquei emocionadíssimo, né, em perceber isso. É o homem que mudou a minha vida. Décio Mion. Então, esse momento foi um momento inesquecível na minha vida, né? Essas coisas não passam, né, Valverde? Não passa. Essas coisas ficam. Eu não sei onde vocês conseguiram tanta coisa. Pra ver como Isso é a função do nosso diretor Jorge, né? Nosso Jorge e o Paulo Cajueiro, que Paulo Cajueiro, tudo, né? rapaz. Ele sabe de tudo. É nossa enciclopédia viva. Marcos, você vê, momentos como esse, meus irmãos, são vida deste homem, Marco, desse cidadão, desse pai de família, porque marca a vida dele e marca também a nossa vida do movimento familiar cristão. Se ele, como membro do nosso movimento, pai de família, profissional, cristão convicto, um exemplo vivo desse movimento. Nós precisamos, gente, seguir esses exemplos bons. Que se membros nossos conseguem, como o Marco, fazer tanto pela família, pela sociedade, pelo próprio movimento, pela família, porque nós também não podemos. Temos que também ter referências. Nós precisamos, no tempo de hoje, amigo, referências. Temos tão poucas referências. E o Marco não para. Vem agora um novo congresso, né, Marcos, também? Nesse congresso é aí que eu vou fazer o lançamento no dia 4, às 16 horas, do livro Falando Decoração. São Paulo foi escolhido porque os amigos que prefaciaram, que fizeram as abas, todos estarão nesse evento, e tive o patrocínio cultural, como falei, do Laboratório Biolab, que é um laboratório nacional muito importante, e que tem me apoiado muito. Eu diria, Valverde, que do ponto de vista científico é o congresso mais importante do Brasil hoje. Nós temos o Congresso Brasileiro, que é o congresso maior e tal, mas o Congresso Brasileiro ele é um pouco político, você tem que fazer arrumações, né, de pessoas que não têm tanta expertise, mas tem que estar lá, porque é um percentual por estado, tá, que é justo também. Mas esse não, esse é um congresso que eu tiro para fazer a minha reciclagem. Científico. É científico, é um congresso científico. Eu estarei fazendo também uma palestra nesse congresso científica, a convite de uma outra indústria, que é a AstraZeneca. Eu estarei falando sobre dupla antiagregação. Vou fazer no mesmo dia, às 11 horas da manhã, de 11 ao meio-dia. E eu vou aproveitar para fazer também um outro relato do que vou fazer lá.
não é uma autopromoção, mas no dia 5, que é o último dia do Congresso, nós vamos estar recebendo o prêmio Sérgio Ferreira como pesquisador clínico. É um prêmio importante oferecido pelo Laboratório Servier, e o trabalho que foi agraciado é o trabalho da minha filha, que eu oriento aqui em Maceió, que é o doutorado dela. Então nós vamos receber, tem uma premiação boa, são R$10.000, e o prêmio Sérgio Ferreira, porque Sérgio Ferreira, vocês não vão conhecer, mas foi o brasileiro talvez mais ilustre na história da hipertensão, porque ele descobriu, eu vou falar um palavrão para os ouvintes aqui, o sistema da renina-angiotensina. Então aquele remédio que todo mundo conhece, o captopril, aquilo ali, começou tudo por ali bloquear esse sistema, e quem fez isso foi o professor Sérgio Ferreira, extraindo o veneno da jararaca, da jararaca. E eu encontrei o professor Sérgio Ferreira recentemente, ele vai fazer uma palestra também lá, e ele me disse assim, brincando: meu filho, quando faltava jararaca para tirar veneno, eu levava a minha sogra. Eu levava a minha sogra. Marcos, você vê, meus amigos, quanta história tem esse cidadão aqui conosco. Olha aí, o professor Sérgio Ferreira, um ilustre. Né? Isso. O maior pesquisador brasileiro, e eu vou receber o prêmio que ganha o nome dele, professor Sérgio. É a primeira vez que esse prêmio é oferecido. Um membro do nosso movimento familiar cristão, uma pessoa tão simples, um homem que se passa com ele na rua, nem um bom dia, boa tarde, nem descobrimos nele quanta capacidade, quanta riqueza tem. Marcos Mota, o que foi que marcou na sua vida também o nosso movimento familiar cristão, nessa caminhada? Serviu para alguma coisa? Às vezes eu comento lá com Inês a nossa trajetória, que eu fiz o caminho assim, político dentro do movimento familiar cristão, como você disse, de percorrer todas as instâncias até chegar ao cargo maior, num processo de eleição direta que foi realizado na Guatemala. Nós chegamos a ser os presidentes latino-americanos do movimento familiar cristão. Eu acho que a nossa vida só foi possível, quer dizer, nós tivemos essa construção de uma família grande, de educar esses meninos, tudo isso foi o que nós aprendemos na nossa militância no movimento familiar cristão, que não se encerrou. A gente fez o processo natural de percorrer todos os cargos, mas retornamos ao que a gente chama dentro do movimento de grupo de base. Né? Então a gente tem o nosso grupo de base, que é o Lia de Solero, que aliás duas figuras ilustríssimas, eu os conheci, né, foram presidentes nacionais do movimento familiar cristão. Solero foi o primeiro homem a enfrentar a ditadura, Valverde sabe bem disso, né? Frei Lucas, né? Frei Lucas. Lucas Moreira Neves, se não me engano, que foi cardeal primário do Brasil. Ele declarou a revista, na época era a revista Cruzeiro. É muito antigo isso, né? Cruzeiro. Na época que prenderam Solero, porque ele hospedou em casa um casal que ia ser perseguido e morto pelo regime militar, Solero foi preso. E Dom Lucas chegou na revista e disse assim: uma revolução que prende um homem da estirpe de Solero perdeu o rumo. Dom Lucas, né? Isso é uma coisa bonita, porque foi o primeiro momento em que a igreja passou a ser o palco de oposição ao governo, à ditadura militar. Quer dizer, disse, as pessoas estão sendo perseguidas e injustamente, e nós seremos a retaguarda dessas pessoas. Então, nosso grupo tem o nome de Lia de Solero. Lia foi a esposa de Solero, que morreu primeiro, ou morreu depois, não sei, mas nessa ordem aí. Mas era a Lia do Solero. Marco, nós ficamos... certos fatos do movimento, é bom que nós tenhamos conhecimento. Nós vamos ter isso na nossa noite de formação, no grupo de base, vamos ter isso em vídeo, aqui no nosso programa da TV Maceió, porque precisamos saber, meus irmãos, a riqueza fala para milhares de pessoas, que nós temos membros que atuaram e atuam no dia de hoje. Somos referência para o movimento. Para com aqueles que estão mais desanimados, vejam, gente, nós, Movimento Familiar Cristão, sem desmerecer nenhum movimento, trabalhamos a família e temos testemunho vivo disso.
membros que estão atuando, que atuaram. Por que não seguir esses bons exemplos? Porque às vezes ficar no pessimismo, com medo de avançar, com medo de falar. Solero mesmo, como diz Marcos, enfrentou uma ditadura militar. Nós sabemos o que é isso, gente. É terrível. Queremos nunca que volte ao nosso país. Marco, mas encerrando mais uma vez, eu gostaria de, antes de terminar nosso coisa, eu queria mais que você falasse mais sobre Maceió. Aqui Maceió, o movimento em Maceió, e mais ainda o lançamento do seu livro aqui em Maceió. Por que o dia 10 agora? Esse final. Bom, primeiro eu quero dizer que eu vejo assim o movimento familiar cristão em Alagoas, especialmente em Maceió, com muita alegria. Vocês que hoje em dia dirigem o movimento conseguiram coisas que pra gente era um sonho. O Valverde vai lembrar que a gente sonhava em ter um programa na rádio Palmares. Olha só, quem vai lembrar disso? Então a gente sonhava. Hoje vocês têm um programa televisivo, né? A gente sonhava ter aqui uma certa organização que permitisse a gente ter um local, uma sede, onde a gente pudesse reunir, congregar. Hoje nós temos a sede. E o que temos principalmente é a força do movimento, os chamados grupos de base. Nós tivemos já uma participação política mais intensa, a Valverde lembra disso. Eu lembro que teve uma eleição aqui de prefeito, que o movimento familiar cristão era o fiel da balança. Era o fiel da balança. O lado que a gente pendesse podia decidir a eleição, porque havia também no movimento um certo compromisso político, quer dizer, o movimento viveu isso. Então, isso vai se renovando, né? Porque o movimento é o sopro do Espírito Santo. Em cada época ele cumpre um papel diferente, o seu carisma é atualizado, o seu carisma é renovado. E hoje eu vejo com muita alegria o movimento familiar cristão vivo, continuando a nuclear, quer dizer, trazendo pessoas novas para dentro dele. E, logicamente, isso é um caminho que não tem volta. Cada vez vamos ser mais fortes, cada vez vamos denunciar mais, vamos anunciar, cada vez nós vamos mais levar, de fato, a palavra de Deus, não a palavra, mas o testemunho da vida cristã. O testemunho nas suas ações, né, Marcos? Nas ações, na oração é importantíssimo. Mas o livro do dia 10 também fala muito desse homem que está aqui conosco. Então, falando de coração, meus irmãos, é um livro que cada um de nós, 10 de junho, às 20 horas, na Galeria Sesmaca de Arte Fernando Lopes, vamos lá prestigiar este homem, que é um marco do nosso movimento, é um marco da nossa sociedade, é um marco no meio científico, meus irmãos, e é um marco principalmente como cidadão e como pai de família. Nós nos orgulhamos muito de ter no nosso meio pessoas como Marco Motta, a sua família. Queremos agradecer a você, Marco, por essa oportunidade de entrevistá-lo, e fique à vontade para as considerações finais. Bom, Valverde, eu só tenho que agradecer o carinho, a receptividade que vocês tiveram comigo e dizer ao público que vai certamente escutar e nos ver nessa entrevista que não é tudo isso que o Valverde colocou, não. É um menos, né, nessa história, né? Eu só gostei de uma coisa: eu sou um lutador. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do nosso convidado e a você, telespectador da TV Maceió, pela audiência. Até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir. A maior clínica de diagnósticos do Nordeste está ficando ainda melhor. Agora temos estacionamento e 3 novas recepções. Muito mais espaço para realizar exames e diagnósticos com a qualidade e precisão de sempre. Além disso, agora contamos com o primeiro PET-CT do estado para diagnóstico precoce de câncer. E dispomos de ressonância magnética de altíssimo padrão. NED Rádios, ampliando seu bem-estar.
A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde. Anexo